Olá, olha, para nossa conversa de hoje, a gente tem um material que é, assim, a pura essência do futebol brasileiro, né? Totalmente. Paixão, frustração, política de clube, tá tudo ali. A fonte é uma matéria do portal Fogão.net de 16 de fevereiro de 2026, mas, na real, o ouro mesmo tá no que ela repercute. Que é um comunicado oficial e bem duro de um dos maiores movimentos de torcida do Botafogo, o Ninguém Ama Como a Gente. Uhum. Um comunicado que é um verdadeiro raio-x do sentimento do torcedor, né? Sim, ele começa com um alvo muito específico, mas você lê duas linhas e já entende que, tipo, o buraco é bem mais embaixo. Exato. E essa é a nossa missão aqui hoje, usar esse documento para medir a temperatura e a pressão dentro de um clube que passou por essa transformação gigante com a SAF. O que acontece é quando aquela promessa de um futuro brilhante começa a parecer, sei lá, meio embaçada. Isso. A gente não vai falar só de um jogador criticado. A gente vai falar da relação de poder entre quem paga o ingresso e, bom, quem assina o cheque. Ok, então vamos começar pelo mais óbvio, né? Pelo grito que está mais alto no texto. O comunicado não faz rodeio nenhum. Nenhum. Vai direto ao ponto. Quer a cabeça do goleiro Neto. E não é um pedido, é uma exigência. Querem que ele seja barrado do time titular. E a forma como eles colocam isso é brutal, né? A frase exata é que ele compromete em praticamente todas as partidas. Pô, isso é muito pesado. Nossa, praticamente todas? Não estão falando de uma falha pontual. A acusação é de uma incompetência contínua que está custando o resultado. É quase dizer que o time já entra em campo com um jogador a menos. E tem uma outra parte que me pegou ainda mais. Eles dizem que a torcida não se vê perspectiva de melhora. Isso transcende a crítica técnica, né? Totalmente. É um rompimento de confiança. Não é, ele tá numa fase ruim. A gente desistiu dele. É isso. Para a arquibancada, o ciclo daquele jogador ali acabou. A paciência não só terminou, como tipo foi enterrada. E o timing, claro, é tudo. Sim, isso explode logo depois de uma eliminação para o maior rival, o Flamengo. A tempestade perfeita. A falha individual de um jogador que já estava na mira acontece no pior palco possível. Aí a raiva vai para outro nível. E o que significa essa cobrança vir especificamente desse grupo, o Ninguém Ama Como a Gente? Pelo que o material sugere, eles não são conhecidos por serem, sei lá, corneteiros. Aí que está o ponto central. Esse movimento é famoso pela festa, pelo espetáculo. São os caras que organizam os mosaicos, que cantam o tempo todo, que empurram o time. Eles são a trilha sonora do estádio. Exato. Eles representam um apoio incondicional. Então, quando um grupo com essa identidade resolve parar a música para fazer uma cobrança tão dura, tão pública, o impacto é 10 vezes maior. É como se o coração da festa dissesse: pessoal, parem tudo, a gente precisa ter uma conversa muito séria. Deixa de ser um barulho de rede social e vira um ato político de fato. E um ato muito bem calculado, né? Com certeza. O erro do Neto no clássico foi a gota d'água, mas o comunicado deixa claro que o copo já estava transbordando. Aquele gol não foi a causa da crise, foi só o catalisador que tornou a crise pública. Eles estavam só esperando o momento certo. Exato. Uma insatisfação que, pelo visto, vinha crescendo há meses. Certo. Então, a faísca é o goleiro. Mas, lendo o comunicado, o incêndio parece ser bem maior. Eles estão falando só do Neto mesmo ou ele é, na verdade, só uma desculpa? Ele é a porta de entrada. É a tática mais inteligente que eles poderiam usar, na minha opinião. Como assim? Você ancora sua crítica em algo que todo mundo viu, algo concreto, indiscutível, como uma falha num clássico. E usa essa legitimidade toda para abrir a porta para uma discussão muito mais ampla. Perfeito. Uma discussão sobre a gestão do clube como um todo. E essa discussão mais ampla leva a gente direto para a SAF. Eles conectam a crise de agora com a transformação do clube lá em 2022. Por que voltar nesse ponto? Porque eles estão cobrando a promessa original. O texto fala da esperança de dias melhores, da promessa de profissionalismo, estabilidade e títulos. Ah, entendi. Eles estão, na prática, abrindo aquele contrato simbólico que foi assinado com a torcida em 2022 e falando: ok, vamos fazer uma auditoria. O que foi entregue e o que não foi. É de uma maturidade política impressionante. E é interessante que eles não pintam um cenário de terra arrasada, né? Eles admitem os sucessos, citam que o clube teve elencos fortes, competitivos e conquistou os tão sonhados títulos. E é isso que torna a crítica infinitamente mais poderosa. Por quê? Se eles só criticassem, poderiam ser taxados de saudosistas, de viúvas do modelo antigo. Mas ao reconhecer as conquistas, eles fazem duas coisas. Primeiro, se mostram justos, racionais. E segundo, mais importante, eles usam essas próprias conquistas como a nova régua. A lógica é:
Nós vimos do que vocês são capazes, nós provamos o sucesso, e é exatamente por isso que o que a gente está vendo agora é inaceitável. Perfeito. Eles criaram um novo padrão. A SAF não trouxe só investimento, trouxe vitórias. E a vitória, cara, é um caminho sem volta. Ela recalibra a expectativa do torcedor para sempre. O que era motivo de festa vira obrigação. Exatamente. O empate que era aceitável, hoje é tropeço. A derrota que era triste, hoje é crise institucional. Eles estão basicamente dizendo: vocês nos ensinaram a ser exigentes, agora lidem com isso. E essa auditoria que eles fazem é bem detalhada. Chegam a dizer que, colocando os times de 2022 a 2026 lado a lado, o elenco atual é o time mais frágil desde 2022. Isso é uma acusação de regressão muito forte. Para mim, essa é a frase mais emblemática de todo o comunicado. Eles não estão reclamando de um resultado, estão reclamando da direção do projeto. A dor não é só a derrota para o rival. Não. É a percepção de que aquela curva de crescimento que começou em 2022 foi quebrada. É o medo de que o clube esteja, depois de tanto esforço, andando para trás, voltando para um lugar que eles achavam que tinha ficado no passado. E para provar essa tese, eles não ficam só no sentimento, trazem exemplos bem pontuais. A citação sobre a contratação de um zagueiro vindo de um time B da Liga Canadense, por exemplo. O que isso quer dizer? Isso é uma crítica ácida e direta ao departamento de scout, à diretoria de futebol. Não é nem sobre o jogador, que pode até ser bom. A mensagem é sobre o que essa contratação simboliza. Simboliza falta de ambição? Exato. Uma aposta de baixo custo que não condiz com o novo patamar do clube. É o torcedor dizendo: a gente deveria estar pescando em oceanos e vocês estão trazendo peixe de aquário. Eles também falam em jogadores tendo que atuar improvisados e elenco curto. Isso já aponta para o planejamento, certo? Sim, é uma crítica à arquitetura do elenco. Mostra que, na visão deles, o time não foi montado de forma equilibrada, faltam peças, o que obriga o técnico a fazer improvisos que, claro, enfraquecem o time. E no meio disso tudo, eles citam nomes como Alex Telles e Barbosa como ídolos. Por que colocar esses nomes no meio de uma crítica tão pesada ao elenco? É outra ferramenta retórica muito eficaz. Ao fazer isso, eles se protegem da acusação de que são contra os jogadores ou que são, sei lá, mimados. A mensagem é sutil. Nós temos pilares de altíssima qualidade. O problema não são eles. O problema é que eles estão cercados por um planejamento ruim e por peças que não estão no mesmo nível. Isso isola o alvo da crítica na gestão, não no vestiário. Torna o argumento cirúrgico. E aí vem a prova final de tudo isso. A sequência de 5 derrotas seguidas, sendo 4 delas em clássicos. É o checkmate do argumento. Eles apresentam a tese da regressão, listam os sintomas e entregam a prova irrefutável. Os resultados nos jogos que realmente importam. Clássico é termômetro. Perder 4 seguidos é a evidência de que o time está mentalmente frágil. Exatamente. Incapaz de competir nos momentos de maior pressão. O comunicado, então, sobe ainda mais o tom. Eles endossam uma frase do zagueiro Barbosa, um dos ídolos citados. O clube precisa estar forte, do roupeiro ao dono. O que significa trazer a voz de um jogador para dentro do protesto? Significa que a crítica se torna universal. A frase é a ponte que conecta o sentimento da arquibancada com o que supostamente é o sentimento dentro do vestiário. Eles estão dizendo, não somos só nós que estamos vendo isso. Os próprios jogadores estão sentindo. Ela expande o foco para além do campo da diretoria de futebol e atinge o topo da pirâmide. Do roupeiro ao dono. Ninguém escapa. Ninguém. A mensagem é que a fragilidade que a gente vê em campo é só o sintoma de uma doença que atinge o organismo inteiro do clube. Pode ser comunicação, planejamento, estrutura. Um problema sistêmico. Perfeito. É um chamado à responsabilidade de absolutamente todo mundo que trabalha no Botafogo. Ok, então depois desse diagnóstico completo e bem duro, como eles encerram, o final me pareceu ter 2 tons bem diferentes, quase um morde-a-sopra. Uma estratégia muito consciente, sem dúvida. Sabem que precisam pressionar, mas não podem implodir tudo. Primeiro eles se dirigem a um tal de Anselmi, que deve ser o técnico ou o diretor. E aí eles dão uma aliviada, dizem que entendem as dificuldades do início de trabalho. É quase um gesto de boa vontade, né? É um gesto calculado. É uma forma de dizer, olha, a gente sabe que a culpa não é toda sua, que você chegou agora. Eles criam uma potencial aliança ali. Mas esse gesto vem com uma condição. Do lado, sua primeira atitude tem que ser essa: barre o goleiro. É um teste, então. Um teste. A barração do Neto viraria o símbolo de que a gestão está ouvindo a arquibancada. Se ele mantiver o goleiro, a mensagem vai ser a de que a gestão está ignorando a torcida. E logo depois dessa pressão toda, a chave vira completamente. Vem o grito de guerra. Quarta é uma guerra.
que sejamos todos ainda mais Botafogo. Precisamos reagir. Como é possível, depois de detonar tudo, terminar com um chamado à união? Essa dualidade é a essência do torcedor organizado e politizado. Eles sabem separar as coisas. A crítica feroz à diretoria é uma coisa. E o apoio incondicional ao escudo em campo, no próximo jogo, é outra. Exato. Eles estão dizendo, nossa briga é com vocês, gestores, mas nosso amor é pelo clube. E na hora do jogo, vamos estar lá como sempre estivemos. Então, por um lado, eles botam a faca no pescoço da diretoria, por outro, se viram para a própria torcida e falam, pessoal, não vamos abandonar o time agora. Exatamente isso. E é um exemplo muito sofisticado de engajamento no futebol moderno. Eles conseguem ser oposição e situação ao mesmo tempo. Oposição à gestão, mas situação quando se trata de apoiar o time em campo. Sim. A mensagem final é a mais forte de todas. Nós criticamos vocês justamente porque amamos este clube. Nossa cobrança é a maior prova do nosso comprometimento. E isso redefine o papel desses grupos. Eles não são mais só a festa, são uma força política. E essa análise toda nos deixa com uma questão para refletir, né? Com certeza. Esse comunicado do "ninguém ama como a gente" é uma fotografia perfeita de uma nova dinâmica de poder no futebol. Temos aqui torcedores que não se veem mais como meros clientes. Eles se sentem como acionistas emocionais do clube. Exato. E quando esses acionistas sentem que a gestão profissional, que chegou prometendo eficiência, está falhando, eles não reagem só com vaias. Eles apresentam um relatório de auditoria com diagnóstico, provas e exigências. O que nos leva a uma pergunta fundamental para o futuro dos clubes que viram empresa. Uma pergunta que, no fundo, vai definir a alma do esporte. E qual seria essa pergunta? No fim do dia, quem é o verdadeiro guardião da identidade de um clube? São os donos que trazem o capital e a gestão moderna? Ou é a torcida que, geração após geração, entrega a paixão e a lealdade que dão sentido a tudo isso? Uma questão e tanto. A se respeitar e, principalmente, a se cobrar. Fala, torcedor apaixonado! Se você ama o seu time e quer muito ver esse elenco levantando troféus e vencendo campeonatos de novo, esmaga o botão de curtir agora mesmo. E não esquece de comentar seu nome e sua cidade aqui embaixo para eu te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Gente, o clima esquentou de vez nos bastidores do futebol carioca. A Ferge acaba de divulgar os áudios e as imagens da revisão oficial do VAR naquele lance polêmico que parou o Brasil no último domingo. Estamos falando do primeiro gol do Flamengo sobre o Botafogo nas quartas de final do Cariocão 2026. O lance envolveu o zagueiro Vitão e o atacante Matheus Martins, e a decisão da arbitragem está dando o que falar em todas as mesas redondas do país. Antes de mergulharmos nos detalhes desse áudio bombástico que foi revelado, você sabia que o clássico da rivalidade entre Flamengo e Botafogo tem esse nome justamente por causa da intensidade histórica das disputas nos anos 60? Naquela época, as duas equipes tinham os melhores elencos do mundo, com o Botafogo de Garrincha e o Flamengo que logo veria o surgimento de Zico. É uma história de tirar o fogo, que agora ganha mais um capítulo polêmico com a tecnologia do VAR. O que aconteceu foi o seguinte: no início da jogada que resultou no primeiro gol do Mengão, houve um contato físico muito forte entre Vitão e Matheus Martins. O Botafogo reclamou desesperadamente de falta, alegando que o lance deveria ter sido anulado imediatamente. Mas o árbitro de campo, Bruno Arleu de Araújo, que é árbitro FIFA, foi categórico e não quis saber de conversa. No áudio liberado, ouvimos ele gritando claramente: "Nada, escapou de você a bola." Ele argumenta com os jogadores que o atleta do Glorioso perdeu o controle da redonda e que o choque que veio depois foi apenas um contato natural de jogo, sem interferência direta na posse. Mas calma, que a conversa dentro da cabine do VAR é ainda mais reveladora e vai deixar você de queixo caído. Rodrigo Carvalhais de Miranda, o encarregado do vídeo, analisou diversos ângulos e câmeras lentas. Ele confirmou que houve sim um contato com o braço do defensor, mas utilizou uma frase que está deixando os torcedores alvinegros malucos: o contato não tem nível de força. Ou seja, para a arbitragem, o toque existiu, mas não foi o suficiente para derrubar o jogador ou configurar uma infração técnica. Essa decisão está estritamente alinhada com as novas diretrizes de aplicabilidade da Ferge para o ano de 2026, que buscam dar mais fluidez ao espetáculo e respeitar a decisão soberana de campo quando o árbitro está bem posicionado e com a visão totalmente desobstruída. E o Arleu estava em cima do lance. Ele ainda explicou didaticamente para os jogadores no gramado que a bola passou por baixo da perna do atacante antes mesmo do choque ocorrer, o que descaracterizaria a falta na visão dele. A repercussão é massiva e divide o Rio de Janeiro. De um lado, os botafoguenses estão furiosos, alegando que em clássicos decisivos desse nível, qualquer carga excessiva deve ser punida. Do outro lado, a torcida do Flamengo defende a lisura do lance e foca na eficiência do ataque, que não perdoou a falha defensiva.
O fato é que esse gol abriu o caminho para a classificação rubro-negra para as semifinais, deixando o Botafogo em uma situação complicada de protestos contra a federação. O impacto tático dessa validação foi gigantesco. Após o gol confirmado pelo VAR, o Botafogo foi obrigado a se lançar ao ataque de forma desorganizada, o que deu espaços fatais para o Flamengo administrar a vantagem. A análise de nível de força é o novo grande debate do futebol brasileiro. Afinal, quem define o que é força suficiente? O VAR está sendo omisso ou está finalmente deixando o jogo correr, como vemos nas ligas europeias? Comentem aqui embaixo agora mesmo. Para você, foi falta clara ou o juiz acertou em cheio? O Vitão usou o braço de forma ilegal ou o Matheus Martins valorizou o contato para tentar enganar a arbitragem? Eu quero saber a opinião de cada um de vocês, porque esse Cariocão de 2026 está pegando fogo e as polêmicas apenas começaram. Fiquem ligados aqui no canal, pois qualquer nova atualização sobre os bastidores da Ferg e o futuro dos nossos clubes eu trarei para vocês em primeira mão, com toda a velocidade que o futebol exige. Até a próxima, galera!